Sabe aquela sensação de não conseguir parar de assistir a uma série sobre um crime real ou um documentário sobre uma grande tragédia? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar num conceito que ajuda a explicar isso, o capitalismo do trauma. Vamos entender como a dor muitas vezes acaba virando entretenimento. Olha essa imagem. Parece algo mágico, né? Quase hipnótico. Mas em 1987, lá em Goiânia, esse pó azul brilhante virou o símbolo de uma tragédia terrível. É a partir dessa história que a gente começa a conectar os pontos sobre como consumimos essas narrativas hoje em dia. Aquele pó era Césio 137, e a história por trás dele é uma história de descaso, de dor, de sofrimento. O que acontece é que, recentemente, essa mesma tragédia foi reembalada, transformada num documentário para streaming. E aí a gente se pergunta, o que muda quando um evento real vira um produto na prateleira digital? E aqui a gente já vê uma coisa bem clara. De um lado, a gente tem uma tragédia com um contexto social e político muito específico, uma história de Goiânia. Do outro, o que ela vira? Um produto com um título genérico, Emergência Radioativa, feito para um mercado global. Essa mudança de nome não é à toa, sabe? Ela meio que apaga as bordas, a complexidade e a denúncia do que aconteceu de verdade. É justamente essa lógica que abre a porta para o nosso conceito principal aqui, o capitalismo do trauma. É como se fosse uma lente que ajuda a gente a enxergar um fenômeno que está em todo lugar, muito além de um único documentário. Basicamente, o capitalismo do trauma é isso: transformar a dor dos outros em lucro. A ideia em si não é nova, claro, mas o que mudou foi a escala e a velocidade. Com a cultura do streaming, parece que as tragédias mal acontecem e já estão sendo roteirizadas, embaladas e vendidas como entretenimento. E muitas vezes sem o cuidado e a sensibilidade que a história exigia. E esse padrão se repete, não é só no caso de Goiânia. A gente vê isso em produções sobre a Boate Kiss, sobre serial killers como Jeffrey Dahmer, e é um exemplo muito forte que é a indústria de filmes e livros sobre o Holocausto. Pensa bem, é um tema explorado de mil maneiras, mas vira e mexe surge uma nova produção. Ninguém nega a importância de conscientizar, claro, mas a pergunta que fica é: em que ponto a narrativa deixa de ser sobre memória e respeito e passa a ser mais sobre bilheteria? É aquela história, né? Dá para argumentar que essas produções geram conscientização, que podem até inspirar mudanças. E às vezes isso acontece mesmo. Mas a que custo? Muitas vezes a dor das vítimas é explorada sem que elas sequer sejam consultadas. Elas viram personagens numa história que no fim do dia está gerando lucro para alguém. Mas e a gente? Por que será que sentimos essa atração tão forte por essas histórias? Vamos tentar entender um pouco o que se passa na nossa cabeça, a psicologia por trás desse fascínio pelo trágico. O que é que nos prende a essas narrativas, mesmo quando elas causam um desconforto tão grande? Por que é tão difícil desligar? Uma das explicações é que, ao assistir, a gente pode experimentar o perigo de um lugar seguro, do nosso sofá. É como olhar para um abismo sem o risco real de cair. E essa mistura de curiosidade, de medo, de fascínio e até de repulsa é o que nos prende à tela. Para quem está assistindo, a história pode parecer um quebra-cabeça a ser resolvido, um mistério a ser desvendado. Mas a gente não pode se esquecer que do outro lado da tela não existem peças de um jogo. Existem pessoas, pessoas com nome, com rosto, com famílias. Pessoas para quem aquela dor não termina quando os créditos sobem. Isso tudo nos joga numa questão talvez ainda mais profunda. O que esse consumo de tragédias realmente provoca na gente? A grande questão é essa: será que consumir essas histórias nos torna pessoas mais empáticas? Ou será que funciona mais como uma descarga emocional? A gente se emociona ali na hora e isso meio que nos dá um alívio, nos absolve de ter que fazer alguma coisa de verdade a respeito. O ciclo é meio perverso, se a gente parar para pensar. A gente assiste, se emociona, comenta com alguém ou nas redes sociais e depois segue a vida. A emoção passa e partimos para a próxima série. Enquanto isso, as vítimas reais continuam com a sua dor, bem longe da nossa tela e do nosso próximo play. Então, qual é a saída? A ideia aqui não é decretar o fim desse tipo de conteúdo. Talvez o caminho seja consumir de um jeito diferente, mais consciente, mais crítico. É um exercício simples. Antes de dar o play, quem sabe vale a pena parar um segundo e se perguntar: quem se beneficia com essa história? Quem está lucrando com a exposição dessa dor? E no final, a pergunta mais importante, que volta pra gente. E depois de assistir, o que cada um de nós vai fazer com isso? Essa emoção vai virar alguma ação, alguma reflexão mais profunda?
Ou vai ser só mais um produto consumido? Bom, essa resposta fica com cada um de nós.